Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2006. É um caso cheio de mistérios. A polícia não consegue explicar o que aconteceu com essa mãe, com essa filha. É um caso, assim, que não faz muito sentido. Eu vou trazer algumas teorias para vocês do que a gente tem aqui nesse caso, mas é um caso que permanece sem solução até os dias de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mary Cooper e Susannah Stodden. No dia 11 de julho de 2006, Mary Cooper, de 56 anos, acordou muito disposta para fazer caminhada ao ar livre. Ela e seu marido David gostavam muito de passar um tempo em contato com a natureza, e o casal conseguiu passar esse amor para suas 3 filhas. Susannah Stodden, de 27 anos, era uma das filhas do casal. Ela gostou muito dessa ideia de passar algumas horas com sua mãe caminhando no Monte Pilchuck, uma trilha muito popular e que a família já tinha feito várias vezes. A trilha fica em uma montanha localizada em Washington. Ela fica a 60 quilômetros a nordeste de Seattle. A montanha faz parte da Cordilheira Cascade. Era por volta das 8 horas da manhã quando Mary deixou sua casa em Seattle para pegar sua filha. Naquele dia fazia uma temperatura agradável na cidade, mas mesmo assim David lembrou sua esposa que poderia ter neve em partes mais altas da montanha e ele disse para ela ter cuidado. Mary disse a ele que tinha verificado as condições da trilha online naquela manhã e parecia que a montanha estava limpa. Ao se despedir do marido, ela disse que voltaria para casa perto das 4h30. Em seguida, ela entrou em seu carro e partiu rumo à casa de sua filha. David, um empreiteiro que fazia reforma na casa das pessoas, passou o dia trabalhando em uma casa perto de Green Lake. O homem chegou em casa, era mais ou menos 5h30, e ele percebeu que sua esposa ainda não tinha chegado. Ele não achou isso muito estranho, ele pensou que talvez a caminhada tinha durado um tempo a mais, ou que ela tinha parado em algum local no meio do caminho, se atrasado, enfim, ele não estava preocupado, até que ele combinou com um amigo que os dois estavam treinando para uma corrida de bicicleta, então ele queria treinar um pouco naquela noite. Ele saiu de casa um pouco depois, fez todo o seu treinamento, já que ele iria participar de uma competição nos dias seguintes, então estava tudo normal. Até que ele voltou para casa mais ou menos às 8h30 e sua esposa ainda não estava em casa. Agora ele realmente ficou muito preocupado, porque isso era bem incomum. David ligou para o celular de Mary, mas não teve resposta. A mesma coisa aconteceu quando ele ligou para sua filha. Preocupado que Mary ou Susannah tivessem se envolvido em algum tipo de acidente, David chamou a polícia e disse-lhes que sua esposa e filha tinham planejado fazer a trilha popular até o cume do Monte Pilchuck e poderiam estar perdidas ou até feridas. O despachante disse que verificaria com as autoridades do Parque Nacional Monte Pilchuck, onde a trilha estava localizada. Enquanto esperava por respostas da polícia, ele ligou incansavelmente para o celular de sua esposa e filha, mas as ligações sempre caíam na caixa postal. Às 9h30, ele não aguentava mais esperar e decidiu iniciar uma busca por conta. O homem colocou alguns suprimentos em sua mochila e iria encarar uma viagem de 90 minutos. Quando ele estava quase saindo, um carro se aproximou de sua casa. Ele teve a esperança de que fosse Mary, mas infelizmente não era. Era a polícia. Os detetives deram a pior notícia de que David poderia receber. Mary e Susannah estavam mortas. A causa da morte ainda não tinha sido determinada, mas disseram a David que era possível que elas fossem vítimas de um ataque animal. Quando Mary saiu de casa naquela manhã, ela disse que iria com sua filha até o Monte Pilchuck, mas seus corpos foram encontrados na trilha do Lago Pinnacle. Um pouco depois disso, o caso tomou um outro rumo. David foi avisado que sua esposa e filha foram assassinadas. Tanto Mary e Susannah foram baleadas na cabeça. Seus corpos foram encontrados a 3 quilômetros no início da trilha. O motivo por trás do ataque não estava claro.
Mary e Susannah estavam carregando mochilas contendo seus celulares e carteiras, mas todos os seus itens de valor ainda estavam dentro de suas mochilas. O carro de Mary estava localizado no estacionamento da trilha. Embora parecesse que alguma de suas roupas foram removidas, não havia evidência de agressão sexual. Os investigadores determinaram que Mary e Susannah tinham chegado por volta das 10 horas da manhã na trilha. Um caminhante ligou para a emergência às 2h30 da tarde para informar que encontrou alguns corpos. Os corpos foram puxados por uma curta distância fora da trilha, mas não estavam escondidos. Eles eram facilmente visíveis para qualquer um que passasse por ali. Quem quer que fosse o assassino não estava preocupado em encobrir o crime. David não podia acreditar que alguém queria matar Mary ou Susannah. Ele e Mary estavam casados há 30 anos. Eles se conheceram quando ambos estudaram na Universidade de Washington. Mary trabalhou como bibliotecária em uma escola primária, onde era conhecida como uma funcionária amigável e confiável, que era amada por todos os seus colegas de trabalho. Ela voltou para a Universidade de Washington vários anos depois e obteve um mestrado em sua área em 2004. Susannah se formou em educação ambiental. Ela era apaixonada pelo ar livre e pelo meio ambiente. Ela passou o ano de 2003 no Nepal fazendo trabalho voluntário e conseguiu um emprego em uma agência sem fins lucrativos quando voltou para os Estados Unidos. Ela adorava trabalhar com crianças e ensiná-las sobre a natureza. Estava feliz por encontrar um trabalho fazendo exatamente isso. Como sua mãe, ela era conhecida como uma pessoa doce e amigável, que não tinha inimigos. A polícia não podia descartar que aquele foi um crime completamente aleatório, então eles pensaram que talvez pudesse ter alguém nas trilhas e que essa pessoa era uma pessoa perigosa, talvez um serial killer, que estivesse agindo naquela região. Então, todas as pessoas que estavam fazendo suas trilhas foram avisadas de que poderia ter um predador por perto e que era para todos tomarem muito cuidado. É claro que a primeira pessoa investigada nesse caso foi o David. Ele era marido da Mary, pai da Susannah, ele era a pessoa mais próxima ali das vítimas, então a polícia começou a investigar ele para ver se ele tinha alguma ligação nesse crime tão terrível. O carro dele foi verificado, a polícia não encontrou nada, ele também cooperou bastante com a polícia. O que ele mais queria naquele momento era que a polícia encontrasse o verdadeiro responsável por aquele crime. Mesmo que o David tivesse um álibi verificável para a hora do assassinato, os investigadores pareciam determinados a provar que ele estava envolvido. Em 27 de julho, eles disseram a repórteres que tinha uma pessoa de interesse, mas se recusaram a divulgar qualquer informação adicional. Para muitos, ficou claro que eles estavam falando sobre David. Na esperança de limpar seu nome, David concordou em fazer um exame do polígrafo. De acordo com os investigadores, os resultados foram inconclusivos. David continuou a insistir que ele era inocente e concordou em fazer um segundo polígrafo. Detetives nunca divulgaram os resultados desse segundo teste, mas também nunca o nomearam como suspeito. Eles notaram que provavelmente era um crime aleatório e que isso tornou quase impossível de resolver o caso. Alguns dias após o assassinato, um homem postou em um fórum local que ele e sua esposa tinham visto Mary e Susannah na manhã que elas foram mortas. Elas e nós chegamos à trilha ao mesmo tempo e tivemos uma conversa agradável antes de subirmos a trilha. O homem, que não deu seu nome, afirmou que já tinha estado em contato com os detetives, mas queria postar em sua conta online para que outros caminhantes da área soubessem o que aconteceu. Quando o homem e sua esposa começaram a caminhar, Mary e Susannah estavam perto de um quadro de avisos na trilha, provavelmente lendo os avisos que foram postados lá. O homem lamentou não ter esperado por elas, já que ele imaginou que o assassino não iria se aproximar se tivesse mais gente por perto. O homem afirmou que ele e sua esposa não tinham visto ou ouvido nada em comum em seu caminho até a trilha. Por volta das 2h30, eles estavam voltando para a trilha quando se depararam com os corpos. No início, eles não tinham certeza do que estavam olhando, mas depois perceberam que era Mary e Susannah e ficaram, é claro, apavorados. De acordo com o homem, ele segurou firmemente seu machado de gelo enquanto ele e sua esposa se dirigiam para o início da trilha. Nós nunca passamos uma meia hora mais aterrorizante do que nossa caminhada de volta. Ele temia que o assassino pulasse e os atacasse a qualquer momento. Quando finalmente chegaram, souberam que outra pessoa já tinha ligado para a emergência e as autoridades estavam a caminho. Os investigadores entrevistaram vários caminhantes que estavam na trilha do Lago Pinnacle naquele dia, mas nenhum deles tinha visto nada suspeito.
Embora tivessem teorias sobre o que poderia ter acontecido, não tinham pistas sólidas e nem suspeitos. David ficou frustrado com a falta de progresso no caso. Ele disse a um repórter: "Quando falei com os detetives e ouvi que eles não conseguiam encontrar ninguém, fiquei com raiva. Eu quero que eles peguem a pessoa que fez isso." Ele temia que, se essa pessoa não fosse pega, o assassino poderia continuar à solta e continuar matando. A comunidade local também estava preocupada. Na esperança de conseguir algumas pistas, David distribuiu cartazes sobre o crime. Com a ajuda de amigos, ele distribuiu por toda a área. Enquanto estavam na área, o grupo também fez uma caminhada ao longo da trilha do Lago Pinnacle, até o local onde Mary e Susannah foram encontradas. Nas semanas seguintes ao assassinato, os investigadores receberam mais de 200 pistas, mas não conseguiram desenvolver pistas sólidas. Os Mount Ainers, um clube com sede em Seattle, participou de numerosas caminhadas e outras atividades ao ar livre. Ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem à prisão e condenação do responsável pela morte de Mary e Susannah. Parentes e amigos também doaram dinheiro para um fundo de recompensa. Em setembro, a recompensa foi para $25.000. A aleatoriedade do crime dificultou as coisas para os investigadores. Ninguém sabia que Mary ou Susannah estariam na trilha do Lago Pinnacle naquele dia. As únicas pessoas que sabiam que elas fariam uma trilha eram David e a colega de quarto de Susannah. A mudança de planos de última hora provavelmente significava que não era um ataque planejado, porque ninguém sabia que elas iam para o Lago Pinnacle. Até porque o David pensava que elas iam ir para outra trilha, mas elas foram para um outro local completamente aleatório. Detetives consideraram a possibilidade de que as duas poderiam ter sido seguidas, mas elas tinham dirigido quase 2 horas para chegar à trilha. Depois de sair da interestadual, elas tiveram que dirigir por mais 30 quilômetros e depois mais 10 quilômetros em uma velha estrada. Foi uma caminhada de 45 minutos para chegar da trilha até o local onde seus corpos foram encontrados. A ideia de que alguém as seguiu sem ser notado era improvável. Alguns especularam que Mary e Susannah poderiam ter tropeçado em algo e foram mortas como resultado da queda. Mas os investigadores não encontraram nenhuma evidência disso, já que elas foram encontradas com marcas de tiros em seus corpos. Embora houvesse rumores de fabricação de drogas ocorrendo na floresta, as duas não tinham se desviado da trilha. Sem caminhar mais a fundo na floresta, era improvável que elas se deparassem com qualquer atividade ilegal. Em outubro, os detetives tinham esgotado todas as pistas disponíveis e não estavam mais perto de identificar o assassino. Eles pediram a ajuda de um grupo de perfis criminais, mas não conseguiram desenvolver pistas importantes. A investigação parou e o caso rapidamente esfriou. David se recusou a desistir de tentar obter justiça para sua esposa e filha. Ele fez tudo o que podia para garantir que o público soubesse que o caso não estava resolvido, incluindo anúncios frequentes em jornais locais. Ficou claro que ele acreditava que o caso não teve a importância que merecia ter desde o início, e ele acreditava que os investigadores estavam muito focados nele ao invés de encontrar o verdadeiro assassino. Houve alguns rumores de que o assassino Israel Kiss pudesse ser o responsável por esse crime. Israel Kiss matou pelo menos 11 pessoas entre 1998 e sua prisão em 2012. Ele morou no estado de Washington por um tempo, e acredita-se que pelo menos 4 de suas vítimas sejam da área. Em seus crimes, ele normalmente estrangulava suas vítimas e também abusava delas sexualmente. Depois que foi preso, ele admitiu que só atirou em uma de suas vítimas. Kiss era muito bom em esconder os corpos. Em vários casos, ele precisou levar a polícia até o local e até hoje alguns não foram encontrados. O FBI descartou Kiss como suspeito em 2013. Embora seja quase certo que ele matou algumas pessoas no estado de Washington, é altamente improvável que ele tenha matado Mary e Susannah. Para os detetives, David permaneceu um suspeito potencial. Finalmente, em 2018, eles disseram a ele que não fariam nenhuma investigação mais aprofundada sobre o caso, a menos que ele se submetesse a um terceiro teste do polígrafo. Frustrado, mas mesmo assim ele concordou, e ele passou. Um porta-voz do gabinete do xerife admitiu que ele não era mais considerado uma pessoa de interesse no caso. Nesse momento, não há novas informações nem suspeitos. No 15º aniversário do duplo homicídio, em 2021, David ainda tentava obter justiça para Mary e Susannah.
Ele disse a um repórter que não tinha mais notícias dos detetives há mais de 2 anos. O caso não está resolvido. É simples assim. Isso é um fracasso. É só preciso que eles façam seu trabalho. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, um caso muito, muito difícil mesmo e que a gente não tem praticamente nada. Não tem DNA no corpo. A gente só sabe a causa da morte, elas levaram tiros, mas por que alguém faria isso? Será que foi alguém que atirou nelas aleatoriamente? Alguém que estava escondido no meio da floresta e que fez isso só por pura maldade mesmo, que não tentou roubá-las nem nada, só viu as duas caminhando e resolveu atirar. Então é muito estranho isso também, porque nenhuma pessoa que estava caminhando na trilha apareceu para dizer que ouviu os tiros e tal. É um caso muito difícil, em que a polícia também não parece que está muito empenhada em resolver esse caso. O coitado do David até foi ali praticamente o único suspeito desse caso, a gente pode dizer. Então ele ainda luta para que esse caso tenha um fim. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.